Vitória do Vascão e que venha o Flamengo, né? O Vasco vence o Bangu em São Januário, faz o seu dever de casa e vai encarar o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, tendo a vantagem de 2 resultados iguais, porque o Vasco termina a fase de classificação, né, do Campeonato Carioca à frente do Flamengo. Acho que já dá pra gente falar que é um bom início, né, de trabalho de Maurício Barbieri. Afinal de contas, cara, nesse primeiro trabalho aí, esse primeiro momento, né, com a 777, o Vasco consegue terminar a fase de classificação à frente do Flamengo, que já vem de anos aí, né, de muito investimento financeiro, de bons trabalhos, etc e tal. Então, um início promissor, né, do trabalho de Maurício Barbieri e da era 777 no Vasco da Gama, mas hoje, especificamente, o Vasco não jogou bem, não. Hoje o Vasco jogou mal e a gente vai falar sobre isso aqui nesse pós-jogo, mas o Vascão venceu 2-0 contra a equipe do Bangu. Já peço para você deixar o seu like, que é muito importante. Peço também a sua inscrição. Vai rodar a vinheta e depois da vinheta a gente começa aqui o nosso pós-jogo de Vasco 2, Bangu 0. Então, bora lá, meus amigos, saudações. Vamos começar com aquele brinde, né? Brinde à vitória do Vascão. Tradicional aqui no canal Machão da Gama, né? O Vasco vence, tem que ter um brindezinho, e o Vasco vence e garante aí a vantagem do empate contra o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. A gente ainda não tem a data definida da partida, né? Mas deve acontecer ou no domingo ou na segunda-feira. A FERJ deve definir isso no dia de amanhã. Existe a possibilidade também da partida ser com torcida única, né? O primeiro jogo é com o mando do Flamengo, e aí, se isso for realmente à frente, né? O MP pediu para ter torcida única. Se isso for realmente à frente, o primeiro jogo só com torcida do Flamengo e o segundo jogo só com torcida do Vasco da Gama. Tomara que isso não aconteça, né? Porque, cara, clássico é para as duas torcidas irem, e não é justo, por conta de uma minoria que briga, você tirar o direito de 70 mil torcedores, né, de Vasco, de Flamengo ali, comparecer ao estádio. Porque se você vê, dentro do estádio não tem nenhuma confusão, tem setor misto, que a galera assiste junto, não dá nada. O problema é nem nos arredores, né? Nos arredores também não tem confusão. O problema geralmente é muito longe do estádio. O policiamento não consegue resolver e agora quer tirar aí o direito de torcedor de Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense de assistirem clássico aí com 2 torcidas. Mas esse não é o assunto aqui desse vídeo, né? O assunto é o pós-jogo de Vasco 2, Bangu 0, que você já pode assistir os melhores momentos e os gols da partida, né? Gol de Gabriel Peck e de Pedro Raul, você já pode assistir lá no aplicativo OneFootball. O QR Code está aparecendo na sua tela, você aponta a sua câmera, baixa gratuitamente o OneFootball e lá você já tem os melhores momentos em alta definição dessa partida. O jogo foi bom, tá? Assim, foi bom que teve bastante lance, mas o Vasco não jogou bem, não. Enfim, vamos lá, vamos comentar aqui, cara. O Vasco, como já era esperado, começou a partida de hoje poupando o Léo, zagueiro, e também o Lucas Piton, que eram os 2 jogadores ali com cartões amarelos, né, pendurados, e se levassem ali o terceiro cartão amarelo, eles ficariam de fora do primeiro jogo da semifinal. Então acho que o Barbieri fez muito bem de não colocar esses jogadores em campo hoje. Entrou ali com o Anderson Conceição e também com o Paulo Vitor. Anderson Conceição na zaga pela esquerda e o Paulo Vitor na lateral esquerda. O Anderson Conceição, inclusive, foi o capitão do Vasco hoje, né? Um reconhecimento muito bacana aí para o Anderson Conceição, que foi muito importante na Série B do ano passado, né? Foi capitão do Vasco durante toda aquela jornada da Série B. É um cara, pô, que é muito bom de grupo, é muito querido ali pelo grupo e teve a sua trajetória importante no Vasco. Então também é uma forma aí de reconhecimento, né? Deixar ele hoje como capitão da equipe. É claro que no momento atual, a forma como o Vasco joga, o Anderson Conceição não cabe mais. A gente sentiu muita falta hoje do Léo, que é um zagueiro mais construtor, né? Que pega, sai jogando, etc e tal. O Anderson Conceição não tem essa característica. É um zagueiro que não tem a mesma qualidade, refino de passe, né, que tem o Léo. Mas fez uma partida segura também o Anderson Conceição. E o PV fez uma boa partida, tá? O PV fez uma boa partida, deu a assistência, entre aspas, pro gol do Gabriel Peck e sofreu um pênalti que o Alex Teixeira acabou desperdiçando. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Primeiro a gente fala sobre o gol do Vasco, cara, porque o Vasco faz 1-0 com 1 minuto de jogo. E parecia ali,
cara, que seria um amasso, né, do Vasco, que o Vasco iria realmente passear para cima do Bangu hoje, que seria uma vitória massacrante. O Vasco começou com tudo e o gol vem num lateral, né? O PV bate o lateral, a zaga do Bangu falha e o Gabriel Peck, que mais uma vez tá fazendo um bom início aí de campeonato estadual, o Gabriel Peck faz Vasco 1-0. O Vasco depois teve outra chance ali com o Capasso, né? Que quase marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. O Capasso hoje que foi muito importante, cortou algumas bolas ali importantes, quase fez esse gol, o goleiro fez uma defesaça. E mais uma vez fez uma partida segura, né? Conseguindo tirar ali sempre que foi acionado. Vai aos poucos também ganhando a confiança do torcedor. E o Vasco poderia ter meio que acabado com o jogo ali no primeiro tempo. Numa jogada do Paulo Vitor, ele sofre um pênalti, né? Que na minha visão não foi absolutamente nada, mas o juiz marcou ali o pênalti para o Vasco. O Alex Teixeira vai para a cobrança e o goleiro do Bangu defende a cobrança. Então, assim, a gente tem um problema, né? Acho que a gente pode dizer que a gente tem um problema aí na marca da Cal, porque o Vasco teve 4 pênaltis nesse início aí de 2023 e perdeu 3. O único pênalti do Vasco que foi gol foi contra o Trem do Amapá, que o Jair bateu e converteu. O Alex Teixeira já perdeu 1 e o Pedro Raul já perdeu 2. Então a gente está com um problema aí na cobrança de pênalti. O Barbieri vai ter que olhar isso aí com mais carinho, né? E botar a galera para ir treinar. Repetição, meu amigo. Já acabou o treino, fica batendo pênalti aí todo mundo. Enquanto não tiver 95% de acerto, não vai embora. Vamos bater pênalti aí, porque, cara, é um requisito muito importante, cara. Num jogo mais pegado, num jogo mais apertado, num jogo de Série A de Campeonato Brasileiro, às vezes você perde um pênalti, cara, você perde o jogo aí por conta de um pênalti. Contra o Bangu, beleza, não fez falta. Mas, enfim, num jogo de um grau de dificuldade maior, um pênalti perdido pode fazer muita falta. Mas como eu estava dizendo, cara, a partida do Vasco hoje não foi boa, não. Primeiro tempo até vai lá ok, mas o segundo tempo do Vasco, irreconhecível. Muito ruim o segundo tempo do Vasco. Acho que o Vasco não fazia uma partida tão ruim desde a derrota lá pro Volta Redonda, né? Jogando lá no Espírito Santo, que o Vasco foi derrotado para a equipe do Volta Redonda. Muito ruim o segundo tempo do Vasco. O Bangu poderia ter empatado a partida, teve algumas oportunidades, né? Pecou ali nas finalizações. O Léo Jardim deu alguns sustos hoje no torcedor do Vasco. Soltou ali uma bola que não podia soltar. Depois teve um chute de longe que ele faz uma defesa estranha. A bola sobe e ele continua caído. Depois a bola bate no travessão. Deu uma impressão que a bola até iria no gol. Hoje o Léo Jardim, que foi muito bem contra o Flamengo, foi o melhor em campo. Enfim, foi importante demais na vitória no Clássico. Mas hoje ele assustou bastante a torcida do Vasco. Mas o que a gente mais tem que destacar mesmo foi que no segundo tempo o Vasco foi irreconhecível, só deu o Bangu no segundo tempo e o Bangu chegou até a merecer, né, a fazer um golzinho. Bom, o Vasco só consegue se acalmar no jogo, na segunda etapa, quando o Nenê, que entrou ali na metade do segundo tempo, o Nenê consegue a expulsão do jogador do Bangu, né? Um lançamento de longe, num contra-ataque do Vasco, o Nenê dá um domínio que, cara, é a qualidade do Nenê, que é completamente diferente, que a gente vê por aí, apesar dos seus 41 anos, é um cara que eu sou fã demais. Cara, ele com a bola no pé, é um cara diferente, não tem mais a mesma intensidade, velocidade, etc e tal, mas a qualidade que ele tem com a bola é diferente. E aí o Nenê dá um domínio impressionante, sofre uma falta, o jogador do Bangu já tinha um amarelo, leva o segundo amarelo, e aí o Bangu com 1 a menos, né, o Vasco consegue dar uma respirada no jogo, porque o Bangu não conseguiu mais pressionar o Vasco ali, depois dessa expulsão. E aí depois o Vasco teve algumas oportunidades, né, o Pedro Raul perdeu uma chance aos 38 do segundo tempo, na cara do goleiro, um gol que não podia perder, mas o próprio Pedro Raul fez aí um gol importante, né, já aos 45 do segundo tempo, um gol de cabeça numa cobrança de escanteio do Nenê. O Nenê bate o escanteio e o Pedro Raul vai de cabeça, né, sobe mais alto que a defesa e marca um golzinho aí muito importante. O Pedro Raul, que eu vejo muita gente criticar, mas eu acho que o saldo do Pedro Raul é muito positivo. Cara, hoje, por exemplo, ele teve 2 chances e fez um gol. Então, assim, é um cara que tem um bom aproveitamento aí com a camisa do Vasco. Poderia ser melhor? Poderia. Não pode perder o pênalti igual ele perdeu contra o Flamengo, etc e tal, mas ele foi muito bem no jogo contra o Flamengo também. Hoje ele até não foi muito bem na partida, não. Mas teve 2 oportunidades de gol e fez um gol. E esse é o dever do atacante, né? O atacante tá ali para fazer gol. Teve 2 chances, fez uma e é isso. No mais, meus amigos, eu acho que não tem muito o que dizer, não. Hoje é uma atuação do Vasco que realmente não foi legal. O time não jogou bem.
Eu acho que dá pra gente entender, porque a intensidade devia estar menor, porque o jogo não tinha aquele apelo competitivo, né? Porque, pô, já estava classificado, o jogo não importava muito. Alguns jogadores ali, pô, com medo de forçar um pouquinho a mais, porque, pô, poderia, sei lá, uma lesão, alguma coisa do tipo. Então, a gente consegue entender que a motivação do jogo não é a mesma, né? De outras partidas. Principalmente, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, onde a intensidade do Vasco foi muito maior. E agora, meu amigo, 2 clássicos seguidos aí contra o Flamengo. A gente vai ter uma sequência de jogos decisivos, na verdade. A gente pega o Flamengo aí pela semifinal, depois pega o ABC em São Januário, um jogo decisivo pela Copa do Brasil, e depois tem o segundo jogo da semifinal. E temos a vantagem do empate, né, contra o Flamengo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, meu amigo, deixa aquele like que é muito importante e se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Fui!